Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Olá, estamos começando aqui o projeto Diálogo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É um projeto que o Comitê de Relações de Consumo propôs para 2023. A gente inicia esse diálogo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor esse primeiro videocast. Nós fazíamos anteriormente o IBRAcast e agora é uma tentativa da gente fazer aqui um videocast. Espero que todos gostem desse projeto do Comitê de Consumo. O Comitê de Consumo é um comitê que é integrado por advogados, integrantes de escritórios associados do IBRAC. Então, é um prazer a gente realizar aqui, no final de 2022, a gente realizou o IBRAcast com o diretor do PROCON, Farid, e agora a gente começa esse projeto, tem o prazer de contar com o secretário nacional de Defesa do Consumidor. E aí, doutor, o senhor me perdoe se eu errar a pronúncia do seu nome, doutor Ouadi Damus, secretário nacional de Defesa do Consumidor, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 a 2012, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro de 2012 a 2014, na Câmara dos Deputados exerceu o mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro de 2015 a 2018. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor completou 10 anos, né, em 2022. Anteriormente era o DPDC, que era o órgão responsável por essa Política Nacional das Relações de Consumo, e hoje o DPDC é um órgão auxiliar da Senacom. Então, é um grande prazer iniciar esse diálogo com o sistema, com o senhor, e para contar com a gente nesse videocast, o casal aqui do Comitê de Consumo, um casal querido, Thaís Matalo Cordeiro, sócia do Machado Meyer Advogados, conselheira do IBRAC, foi diretora do Comitê de Consumo durante o período de 4 anos, me passou o bastão aqui, com muita, né, e aí, né, foi um trabalho maravilhoso que a Thaís fez, então peguei o bastão com muita responsabilidade aqui para tocar o projeto, para tocar o comitê com o sucesso que a Thaís tocou. E com o Gustavo Gonçalves Gomes, marido da Thaís, antes de sócio do Siqueira Castro, é marido da Thaís e sócio do Siqueira Castro Advogados, que fez o gentil convite para o senhor participar desse Diálogos com o Sistema. Então, passo a palavra para vocês e espero que seja aqui um belo bate-papo, que o pessoal do comitê e os ouvintes aqui do nosso videocast, e agora que não só ouvintes, né, quem está acompanhando aqui, curta esse nosso bate-papo. Um abraço. Doutor Adia, obrigado, um prazer enorme aí poder dialogar, conversar com Vossa Excelência e especialmente eu que venho acompanhando durante tantos anos a sua trajetória, desde a época de estudante de Direito no Rio de Janeiro, né, suas lutas, né, e batalhas no sindicato, primeiro dos advogados, depois pela OAB, das quais eu tenho orgulho de ter travado junto algumas, né? E queria saber, acho que para quebrar o gelo, e se o senhor contasse um pouquinho aqui para a gente, como é que foi essa caminhada, essa trajetória até chegar na Senacom, né? Como é que foi o convite para ingressar na Senacom e como é que o senhor, a partir daí, vem se situando e se baseando dentro nessa cadeira, que é uma cadeira tão importante? Olha, primeiramente, eu quero saudar todas vocês e a todos vocês, né? Agradecer vivamente o convite que me foi feito. Estou muito contente de estar aqui dialogando, né, com o IBRAC, com colegas de profissão. E, Gustavo, nós já tivemos a oportunidade, na visita que você me fez aqui há alguns meses, né, logo no início dos nossos trabalhos. Eu tive a oportunidade de esclarecer, inclusive com a presença, né, do professor Siqueira Castro, né, que foi meu orientador, né, de dissertação de mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Direito do consumidor nunca foi, até a minha chegada à secretaria, nunca fez parte da minha trajetória, né, seja ela profissional, seja ela de homem público.
Né? E eu disse a você naquele momento que era um desafio, exatamente por isso era um desafio. E como é que eu cheguei aqui? Quando o governo começou a se formar, depois da vitória do presidente Lula, em diálogo com o ministro Flávio Dino, que, como todos sabem, é meu amigo de longa data, ele me convidou para integrar o ministério e acabou me convencendo a aceitar a indicação para a Senacom, para a Secretaria Nacional do Consumo, pela visibilidade que a Secretaria tem, pela necessidade de recolocar a Secretaria nos trilhos para os quais ela foi concebida, que é de defesa do consumidor, e dar uma nova perspectiva à Secretaria. E o fato, né, ele argumentou comigo naquele momento, o fato de eu não ser da área, né, era irrelevante. Primeiro, bastaria eu começar a me atualizar acerca dos temas, né, de direito do consumidor. E depois o fato de ser um quadro da política, né? E, às vezes, em determinados momentos da administração pública, é mais indicado ter alguém com traquejo político do que propriamente alguém que seja especialista nessa ou naquela questão. E eu acabei me convencendo, vim aqui para a secretaria, estou muito contente, estou satisfeito. Acho que, apesar de uma série de percalços, né, nós estamos começando a desenvolver um trabalho aceitável, né, no âmbito daquilo que se quer de uma secretaria que se pretende e foi concebida como de defesa do consumidor. Obrigado, secretário. Já emendando uma outra pergunta, né? Nós sabemos que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Brasil talvez seja um dos sistemas mais complexos e mais completos, né, dos modelos que a gente pode enxergar e conhecer no mundo, né? E dentro desse sistema, a gente sabe que existem vários órgãos que também demandam, né, e se posicionam, né, por uma posição, na verdade, de protagonistas, né, nessas pautas que são tão relevantes para a gente. Como é que a Senacom pretende dialogar, interagir, né, e construir, na verdade, um consenso com esses demais órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para que a gente possa ter pautas aí juntas, né, pautas que a gente possa convergir, não divergir? Olha, Gustavo, é oportuna a tua pergunta. Quando nós chegamos aqui, é claro, era um lugar novo, não só em relação à temática, mas como era uma estrutura nova que eu teria aqui a tarefa, né, de comandar. E quando comecei, já nos primeiros dias, né, e a partir da atribuição, de uma das atribuições da Secretaria, que é de coordenação do sistema, nós começamos a conversar com diversos atores, né? Inclusive o IBRAC é um deles, né? Mas, repito, já estivemos juntos aqui em Brasília, né, conversando sobre os rumos aqui da Secretaria. Então, eu procurei, primeiramente, né, me informar, né, como é que estavam as coisas, como é que elas vinham funcionando, né, como é que eles estavam vendo ali a Secretaria, sobretudo os PROCONs, né, que cumprem um papel fundamental nessa, até porque é a composição mais numerosa do sistema, PROCONs estaduais, PROCONs municipais, enfim. E eu percebi, porque me foi dito, né, que as relações com as últimas gestões aqui da Senacom, as relações não eram as mais, do ponto de vista deles, as mais apropriadas. Eles tinham muita queixa, né, de falta de diálogo, enfim, de afirmar que a Senacom não estava, né, no rumo certo para aquilo para o qual ela foi criada, que é a defesa dos consumidores, né? E
também a falta de uma interação maior, eles se sentiam muito isolados. E no mesmo diapasão, conversando com outras entidades, com outras personalidades, né, do sistema, o diagnóstico foi o mesmo, né? As reclamações elas coincidiam. Então, como eu já coloquei como objetivo imediato, foi o retomar o diálogo, cumprir com o papel de coordenação, que não é um papel de subordinação. Então, nós temos que aprender, eu tive que aprender que os PROCONs e as demais entidades da sociedade civil que compõem o sistema, elas não têm um papel, né, de subordinadas, né? Esses entes não têm um papel de subordinados em relação à Senacom. Então, o primeiro passo foi estabelecer um diálogo, abrir as portas. Já realizamos 2 encontros nacionais, um aqui em Brasília, outro há 2 semanas, no Rio de Janeiro, e acho que as relações estão, pelo menos do nosso ponto de vista, e daquilo que nós temos ouvido, sabemos de comentários, né, por parte dos PROCONs e de outras entidades que compõem o sistema, as relações estão muito boas, né? Outro aspecto que eu sublinhei aqui, sobretudo com a equipe, né, que me ajuda a conduzir a secretaria, é manter as portas abertas, né? Diálogo permanente, a construção coletiva, né? Então, nós temos agido coletivamente. Eu dou como exemplo mais recente esse mutirão que nós fizemos de monitoramento dos preços dos combustíveis, né? Os PROCONs tiveram um papel muito importante. Sem eles, não dá, obviamente, para que a secretaria cumpra, né, com talvez a parte mais importante das suas atribuições, que é monitorar preços, que é o exercício da fiscalização para detectar práticas abusivas, né, na relação de consumo. Então, as relações, eu considero que estão muito boas, né, e acho que estamos no caminho certo de fortalecimento, que é o nosso objetivo maior, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. No final das contas, o maior beneficiário será o consumidor, a maior beneficiária será a consumidora. Doutor Wadi, primeiro, um prazer, né? Aqui é a Thaís, conselheira do IBRAC, como a Fabiola me apresentou. É um prazer fazer parte aqui desse diálogo de hoje. Reitero aqui o agradecimento já feito pelo Gustavo, pela Fabiola, desse diálogo constante. Acho que o IBRAC sempre teve um diálogo muito aberto com a secretaria, e o senhor já tem demonstrado desde o início que isso vai continuar, e para a gente é muito importante. A gente que atua, a gente que é militante da área já há alguns anos, a gente vê que na nossa área realmente o diálogo é o mais importante, né? A gente tem impacto federativo, a liberdade dos PROCONs, mas uma uniformização a respeito de um determinado tema é algo relevante, a gente só consegue isso realmente com o diálogo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento. E na linha do que a gente está conversando agora, que é realmente o diálogo, a troca de experiência, de boas práticas, tudo em prol da relação de consumo, eu queria saber do senhor quais são os projetos, se é que a gente tem, né, projetos internacionais. A gente, ao longo aí dos últimos anos, a gente acompanhou uma maior aproximação, né, da secretaria junto à OCDE, aos temas que a OCDE entende como relevantes e que tem uma absoluta sinergia com os temas que a gente vê aqui internamente, né? Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso, como é que está esse posicionamento aí da secretaria junto às pautas internacionais, porque, sem dúvida nenhuma, acho que é um ponto muito relevante, principalmente, acho que é importante a gente falar isso aqui também, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser de 1990, é uma referência internacional, né? Então, congressos internacionais que a gente frequenta e etc., sempre o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é enaltecido e ele serve muitas vezes como um exemplo, né? A plataforma consumidor.gov também é uma referência internacional, então eu queria ouvir um pouquinho do senhor como é que está essa pauta dentro da secretaria.
Olha, Thaís, uma das questões que, no começo do nosso relacionamento aqui com o sistema, uma das questões das inúmeras, né, que foram pontuadas, é essa participação da Senacom, né, no exercício das suas atribuições no plano internacional, também foi muito criticado. Foi nos dito que a Senacom, de um tempo até a nossa chegada, havia se afastado desse debate, não participava. A participação da Senacom ou era nenhuma, ou era uma participação extremamente discreta, né? E uma das tarefas a que nós nos impusemos aqui foi retomar, né, esse papel importante que o Brasil tem. Como você bem frisou, o nosso Código de Defesa do Consumidor é precursor, né, no contexto, ele é precursor do ponto de vista da legislação de consumo mundo afora. Foi o primeiro código, né, o primeiro código que um país apresentou ao Brasil e ao mundo foi o nosso código. Hoje, os países que codificaram também as relações de consumo vieram depois, né? E o nosso código, como você bem disse, é uma referência, né? E compete à Senacom, né, defender os princípios, os valores, né, não só do ponto de vista do direito positivo, mas os princípios basilares que conformaram, né, que conceberam a nossa legislação de consumo. Então, nós não podemos nos ausentar do contexto internacional. Nesse momento aqui que nós estamos falando, por exemplo, 2 representantes nossos, né, estão na Argentina, numa reunião, né, de consumo do Mercosul. Né? Haverá agora, se não me engano, em julho, em Genebra. Aliás, já estivemos em Paris, nós enviamos representantes, né, há cerca de 2 meses, né, a Paris, e agora em Genebra, que haverá a reunião da UNCTAD, nós estaremos presentes. Infelizmente, eu já estava me organizando, né, para eu, pessoalmente, até conversei com o professor Siracacho, combinamos de nos encontrar em Paris lá para tomar um vinho, e depois iríamos juntos lá para Genebra. Mas agora em julho, no início de julho, vai nascer meu primeiro neto, né? Então, eu não, enfim, isso me obriga enfim, a permanecer aqui. Ai de mim, né? É uma justa causa, Justificável. Se eu me ausento nesse momento, mas eu quero deixar bem claro, a nossa interação nesse contexto internacional vai ser absoluta, né? Nós estaremos presentes em todos os fóruns, né, internacionais que demandem a nossa presença, que prevejam a nossa presença. A Senacom se fará, estará ali participando, formulando, contribuindo, dialogando, honrando as tradições do Brasil no âmbito do direito do consumidor. Não tenha dúvida disso. Adia, já emendando aqui numa outra pergunta, né, que é um tema também que recorrente aqui no Brasil e no mundo, e que a gente percebe que a Senacom tem começado a tratar, que é o combate ao racismo, né? A gente sabe que recentemente foi publicada uma nota técnica sobre o tema, muito pertinente na nossa visão, né? Mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que os órgãos que integram o Sistema Nacional, especialmente a Senacom, podem dar uma colaboração a essa pauta, né? Que é uma pauta realmente muito, muito importante e relevante, inclusive dentro das relações de consumo, que a gente sabe que muitas vezes ainda existe, né, um racismo estrutural, e como é que a gente pretende combater, né, e especialmente colaborar para que essa pauta avance da forma que precisa avançar. Gustavo, essa é uma pergunta fundamental, né, de importância aí, transcendental. Uma das questões, Gustavo, quando nós
depois de montarmos aqui a nossa equipe e começamos a organizar as primeiras reuniões, nós fizemos na primeira reunião, a montagem de a concepção, né, de uma linha estratégica. Então, e eu pontuei naquele momento, a Senacom, no âmbito das suas atribuições, ela vai estar integrada no esforço do governo Lula em relação a diversas pautas. Né? Pautas relativas a retirar o Brasil novamente do mapa da fome. Nós temos algo a ver com isso, né? No que diz respeito, por exemplo, ao superendividamento, né? Que é uma pauta fundamental aqui dos nossos trabalhos, e o racismo, né? E o combate ao machismo nas relações de consumo também são 2 itens fundamentais. Quando da organização, os preparativos, né, para o 8 de março, para o Dia Internacional da Mulher, nós elaboramos uma série de sugestões de peças publicitárias de como as mulheres, né, recomendando como a presença da mulher em peças publicitárias, peças que têm como destinatárias as mulheres consumidoras. A nossa recomendação foi de desobjetificar as mulheres, né? Porque normalmente, como é que eram as peças, né? Mulher com carrinho de compra, a mulher dona de casa, a mulher bonequinha dos produtos, né? de beleza, enfim. Não, a mulher é uma cidadã, né? E tem que ser tratada como tal, né? Então, há uma nota técnica também, que talvez vocês não tenham conhecimento, eu me comprometo aqui a enviar para vocês, no sentido, a recomendação basicamente era essa, né? Desobjetificar as mulheres, né? As mulheres não serem bibelôs em peças publicitárias, né, de consumo. E, da mesma maneira, né, a questão do racismo. Hoje em dia, de um tempo para cá, se percebe em peças publicitárias, né, hoje a presença de personagens, de pessoas, de homens e mulheres, negros e negras, né, em matérias publicitárias, em peças publicitárias dos mais diversos segmentos aí do consumo. O que é um fato positivo, que é algo que começou a furar uma bolha que até então, né, os modelos eram aqueles brancos, né, louras, olhos azuis, homens atléticos, né, para personificar determinados contextos aí de consumo de produtos. Hoje não, hoje nós percebemos, hoje nós vemos, de um tempo para cá, né, a presença, né, vemos produtos que são voltados, né, para os consumidores afrodescendentes, consumidor afrodescendentes, enfim. Mas, em relação ao racismo, é uma questão mais fática, que é no local no local da relação do consumo, é na loja, é no avião, né? Quantas e quantas matérias jornalísticas, né, informam que um cidadão, uma cidadã negra entra numa loja de um shopping, né, e as pessoas já ficam tensas, os vendedores, o segurança já chega perto, né, preventivamente, né, entre aspas, né, porque ali pode estar ali um ladrão, uma ladra, enfim. E os últimos acontecimentos aí em aviões, né, em balcões de companhias aéreas, foi o que nos levou, Gustavo, a elaborar, né, essa nota técnica, né, no sentido de que as pessoas têm que ser tratadas igualmente, né, independentemente da cor da pele. Então, nós inclusive, uma companhia aí de aviação já foi notificada por nós abrimos um procedimento administrativo, e a nossa intenção com isso não é
Aliás, é outra linha estratégica que nós temos procurado adotar aqui. Primeiramente, abrir o diálogo, primeiramente, abrir a possibilidade, né, eu não vou nem usar o termo TAC, termo de ajustamento de conduta, que ele já pressupõe uma etapa da sanção, né? Mas nós elaborarmos instrumentos aí, celebrarmos instrumentos de boas práticas de consumo. Chamar as empresas, os fornecedores, olha, vamos prevenir aqui determinadas, a partir das reclamações que nós temos aqui no consumidor.gov, ter uma relação, estabelecer e criar instrumentos de prevenção, né, com base nessas reclamações, e criar essa perspectiva da boa prática de consumo. Então, Gustavo, e essa questão do racismo que você tão bem lembrou, é uma questão fundamental, né? Isso diz respeito à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana deve perpassar as relações de consumo, né? Nós sabemos hoje que o consumo, ele praticamente, muitas vezes, né, e eu não estou saudando isso, mas isso é um fato, ele define o que é cidadania, né? Então, se a pessoa não usufrui, não ostenta um determinado bem, um determinado produto, ela já tem uma capta de minúcio aí, de consideração, de não ser considerado um cidadão, não ser considerado uma cidadã. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso, e é por isso que a Senacom tem atuado também no âmbito dessa perspectiva, né? De combate ao racismo, de combate ao machismo, de defesa das crianças e dos adolescentes, né? Nós sabemos também que determinadas plataformas digitais, né, acabam cometendo a ilegalidades, afrontas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e como se trata de relação de consumo, nós também temos intervindo, né, nesse âmbito, né, de defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Secretário, passando aqui para uma outra pergunta, né, queria também que abrisse um pouco aí, de uma forma mais ampla, alguns outros temas aí que vocês estejam discutindo, para dar oportunidade também para a Senacom apresentar algum outro projeto que a gente não tenha tratado, como a gente já está com o nosso tempo aqui praticamente estourado, sei que a agenda é uma agenda complexa, né, então, se tiver algum outro tema que o senhor queira falar, comentando aqui, né, acho que seria importante também estender essa questão do diálogo com certeza, eu sei que já é feito pela Senacom, para a iniciativa privada, né? Existe também um dever, né, de sanção da Senacom com relação às práticas não usuais das empresas, né? Queria que comentasse, além dos outros temas, um pouco do papel, a importância aí da comissão de TAC, do diálogo a respeito dessas ocorrências, né? Como é que a Secretaria pretende fortalecer essa comissão e, especialmente, interagir com as empresas para que não haja só aplicações de multas e sem efetivamente a construção, né, de correções que são necessárias dentro desse sistema. Gustavo, já abordando já a última parte da tua pergunta, então vou reiterar aqui, a nossa perspectiva é de diálogo, a nossa perspectiva é de construção de boas práticas. E isso só vai ser possível dialogando, né, com as empresas, com os fornecedores, e isso nós já estamos fazendo, e com as entidades da área. Isso nós já estamos fazendo, eu estou aqui com vocês hoje. Então, isso faz parte das nossas metas e do nosso modus operandi, né? Nós temos, Gustavo, aliás, todo o serviço público tem, né, nós sabemos dos últimos 4 anos ou 5 anos, foram de devastação, vamos ser muito claros aqui, devastação do Estado brasileiro. Devastação. Devastação do serviço público, devastação da sociabilidade, né? O Brasil hoje está sendo reconstruído em todos os seus fundamentos, inclusive aqui, né? A nossa secretaria também foi muito afetada. Então, nós temos problemas estruturais aqui intensos. Eu tenho dialogado com a secretaria executiva aqui do Ministério. Já fizemos aqui uma série de diagnósticos. Nós precisamos ter mais gente aqui trabalhando. Então, a comissão do TAC é uma dessas instâncias
né, que é uma instância muito importante, que nós estamos aqui não só dando uma nova perspectiva, né? Que perspectiva? A Comissão TAC vai funcionar, né, já numa etapa em que nós não conseguimos previamente estabelecer condições, instrumentos que antecedessem, né, a necessidade de elaboração no TAC. Mas nós temos pessoas capacitadas aqui, mas são poucas pessoas. Então, a nossa equipe, ela ainda não está montada totalmente. Nós ainda não terminamos esse trabalho de composição. Eu espero que até o final do ano, já conversei com o ministro Flávio Dino também sobre isso, até o final do ano nós tenhamos aí a efetivação, né, a conclusão da formação da nossa equipe, com mais gente, com mais quantidade e, sobretudo, com qualidade, né? Que também só ter quantidade não adianta. E em relação a outros, você sabe, esse mundo do consumo é um mundo infinito, né? E que diz respeito ao dia a dia das pessoas. Então, eu poderia aqui ficar desfiando aqui o dia todo para você. Plano de saúde. Anteontem, nós nos reunimos com a ANS aqui, fizemos a primeira reunião com a ANS, aqui na Senacom, diálogo aberto, franco, né? Plano de saúde que atormenta as famílias brasileiras, nos seus mais diversos aspectos, o preço dos planos, o atendimento no hospital, na clínica, a determinadas práticas adotadas pelos planos de saúde, né, que não são as práticas mais adequadas. Tudo isso foi pontuado aqui na ANS, e eu espero que esse tenha sido um diálogo precursor para que uma série de práticas sejam retificadas daqui para frente, né, concepções da relação das operadoras com... Nós entendemos também a situação das operadoras, deixamos claro aqui que nós não queremos ser carrasco, né, dos planos de saúde, mas nós também deixamos claro, olha, a nossa perspectiva aqui, esperamos que a ANS nos ajude nesse sentido, a nossa perspectiva é a perspectiva dos consumidores, né? Temos aí a questão da aviação, que é outro tormento, né? Toda vez que as pessoas chegam aqui, que estão vindo de fora, não houve ninguém que não tivesse reclamado do seu voo, que não tivesse reclamado do atendimento. Então, também não é só preço e passagem, também é um atendimento por parte das companhias aéreas, que deixa muito a desejar, e nós já temos uma reunião, na semana que vem, não me lembro aqui o dia, mas já está agendada, uma reunião com a ANAC, né, para tratarmos desses problemas também da relação de consumo no plano das companhias de aviação. Eu não poderia deixar de ressaltar aqui, já falei en passant, a questão do superendividamento. Nós vamos ter uma participação, já a convite, do Ministério da Fazenda, uma participação importante no programa Desenrola, né? E também não posso deixar de mencionar aqui nesse contexto a questão dos contratos consignados e dos cartões de crédito consignados, que tem levado à ruína a milhares de famílias brasileiras. Então, Gustavo, uma questão que nós inovamos aqui, né, até por força das circunstâncias, a questão das plataformas, das big techs, né, das plataformas digitais. Do nosso ponto de vista, trata-se também de relação de consumo, e é um contexto em que a desinformação, né, tem levado a afrontas, a violações do nosso Código do Consumidor, no que diz respeito ao artigo 6º, que estabelece que as relações de consumo têm que ser baseadas em princípios aí de segurança e de saúde, né? E, nos últimos tempos, essas plataformas digitais, elas se tornaram um ninho, né, de práticas absolutamente ilegais, inconstitucionais, e nós temos enfatizado, já conversamos, já tivemos reuniões aqui com algumas delas. Há processos administrativos sancionatórios em relação a diversas práticas. Estamos aí com vistas à elaboração de taxas, mas já deixamos claro que não abriremos mão da soberania do ordenamento jurídico brasileiro,
A exemplo do que acontece já lá na Comunidade Europeia, por exemplo, né? Em que elas estão se enquadrando, e aqui vão ter que se enquadrar também. Vão ter que entender que aqui existe Constituição, que aqui existe Código do Consumidor, que aqui existe lei, e que elas têm, sim, que moderar determinados conteúdos. E se não o fizerem, nós o faremos. E nós o faremos com os instrumentos coercitivos que a legislação nos oferece para fazer, né? Mas o diálogo tem sido um diálogo construtivo, e eu espero que, em pouco tempo, né, as plataformas digitais estejam integradas nesse grande esforço de reconstrução do Estado Democrático de Direito, da nossa sociabilidade, porque nos últimos tempos nós vivenciamos um contexto aí de ódio, de desinformação, de intolerância, onde, repito, né, esse contexto ele foi muito consolidado aí, ele foi muito concebido no âmbito da prestação de serviços dessas plataformas digitais, e nós esperamos, né, que, em pouco tempo, essas distorções tenham sido corrigidas, e nós queremos ter uma atuação muito intensa aí nesse sentido, no âmbito, repito, das nossas competências. Eu poderia aqui estar desviando outras questões, mas, de fato, por conta do tempo, né? E sem prejuízo de uma outra reunião nossa, que eu teria muito prazer aí, nós darmos continuidade aqui ao nosso diálogo. Era justamente isso, secretário, que eu ia comentar. Eu acho que a gente tem tema aqui para fazer, acho que 10 IBRAcasts para a gente tratar de cada um desses temas. Acho que são temas extremamente relevantes, né? O superendividamento, que o senhor muito bem colocou, muito embora a gente tenha alguma discussão com relação ao que a instituição financeira entende, o que o consumidor entende, é um tema multidisciplinar, né? O diálogo com o Ministério da Fazenda é algo extremamente relevante, né, por conta disso, mas acho que, por exemplo, é um tema de extrema relevância, né, e que existe uma convergência com relação à necessidade do tratamento adequado dos superendividados no Brasil. De que forma fazer isso? O diálogo é o melhor caminho para a gente achar a melhor solução, né? Então, acho que são diversos os temas. Eu, particularmente, também fico muito, muito, muito feliz em ouvir aqui o diálogo que está acontecendo com as agências reguladoras também. Eu acho que é um polo muito importante das relações de consumo, e a gente precisa ouvir, precisa existir uma sintonia, porque muitas vezes também o que a gente verifica é até uma certa dúvida e até uma insegurança por parte das empresas de qual caminho seguir, de o que observar, porque às vezes a gente, ao longo da trajetória, vê que nem sempre existe uma sintonia com relação a determinado assunto. Então, sem dúvida nenhuma, as agências reguladoras são extremamente relevantes, né, quando a gente está falando de relação de consumo, e eu fico bastante satisfeita em ver uma preocupação da Secretaria no diálogo com o consumidor, com os entes privados, com os órgãos internacionais, com as agências reguladoras. A gente tem uma expectativa muito grande no trabalho aí da Secretaria nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma, a gente já pode identificar um começo muito positivo. A gente agradece aqui, mais uma vez, o diálogo que está existindo. E eu acho que eu vou passar a palavra, sem dúvida nenhuma, para a Fabiola, que é a nossa diretora, para encerrar, mas fica desde já aqui o nosso compromisso nesse diálogo constante. Eu acho que no que o IBRAC puder ajudar, no que o IBRAC puder colaborar, seja produzindo eventos, produzindo conteúdo, a gente sempre fez isso, e fica aqui o nosso compromisso com o senhor para que a gente possa dar continuidade a isso, tá? Então, Thaís, você falou das agências reguladoras, né? Não só, já estamos em diálogo constante com a Agência Nacional do Petróleo para tratar da questão dos combustíveis, já estivemos com a Anatel, já estivemos com a ANEEL, enfim. Então, a nossa gama de diálogos aqui tem sido intensa, né, em termos de quantidade e de qualidade. Essa é a nossa perspectiva, conto muito com o IBRAC. Né? Enfim, acho que vamos desenvolver aí eu espero que o legado que nós vamos deixar aqui para a Senacom é um legado aí de fortalecimento do nosso sistema nos seus mais diversos aspectos. É claro que aqui e ali trata-se de uma relação em que há polos, né? Claro que às vezes haverá divergências, claro que às vezes haverá
haverá posições aí diferentes, mas isso faz parte daquilo que nós chamamos de relações democráticas, né? Nós queremos saudável, a qualidade, né? Saudável, uma boa prestação de serviço, que seja bom para os fornecedores, né, e que seja bom para os consumidores. Já temos uma minuta aqui de um novo Plandec, né? Esperamos apresentar ao presidente Lula, né? O Plandec, que a gente apelidou aqui 2.0, né? Porque do último Plandec para cá, que foi inclusive que criou a Senacom, muita coisa já mudou nessa esfera aqui no Brasil, né? Então nós estamos numa perspectiva de atualização, né? E que nós esperamos que até setembro nós possamos apresentar ao país o novo Plandec. Enfim, muito obrigado aí pelo convite, estamos à disposição e até a próxima vez. Bom, muitíssimo obrigada, secretário. Essa conversa só reforça, né, ao longo dos últimos, o IBRAC completou 30 anos, a Senacom 10 anos, então só reforça esse diálogo que o Comitê de Consumo sempre teve com todos os secretários, com todos antes mesmo da secretaria, Juliana Pereira, Ricardo Morichita, enfim, desde o DPDC. Então, muito obrigada realmente por essa continuidade de aproximação. O senhor deve saber, o Comitê de Relações de Consumo sempre elege um tema para trabalhar no ano, né? Nós, a cada ano, lançamos uma obra com o tema escolhido, já lançamos 6 obras, 6 livros desde 2017. Esse ano a gente está trabalhando na pauta da inteligência artificial, a gente vai realizar aí um seminário e, na sequência do seminário, a gente vai lançar o livro no final do ano sobre inteligência artificial. Então, muitíssimo obrigada. A gente encerra, então, esse videocast e convida aí quem está acompanhando para a continuidade desse projeto, o projeto Diálogo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Obrigada, secretária, obrigada, Thaís, obrigada, Gustavo, obrigada, Dória e José, também que nos ajudaram nesse videocast. Um grande abraço.